Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui no Trecos de Engenharia. Para quem não me conhece, meu nome é Enio e eu estou fazendo aí uma sequência de vídeos sobre sistema de abastecimento de água. Nós hoje estamos dentro do capítulo 2, consumo de água, subitem 2.2, que hoje nós vamos falar sobre estudo populacional, né, ou previsão da população de projeto. Então, hoje nós estamos aqui, estudo populacional, e previsão da população de projeto, tá? Para você acompanhar os nossos vídeos é interessante você assistir às aulas anteriores, tá? Eu estou deixando os links das aulas anteriores na descrição desse vídeo e também nos cards aí em algum lugar em cima. E eu criei uma playlist, né, sobre essa parte de sistema de abastecimento de água, onde eu vou colocar todos os vídeos lá, tá? Então você está convidado a se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações, clicar no like e compartilhar esse vídeo aí com a galera que você conhece da área de engenharia, principalmente estudantes ou profissionais de outras áreas, ok? Então vamos dar início aqui. A previsão da população. Então a gente viu na última videoaula que nós, para dimensionarmos as nossas estruturas, precisamos da vazão. Então, fixado o horizonte de projeto, é necessário que a gente conheça a população, né, que se espera que esteja vivendo na localidade do seu projeto lá no futuro, né, no final do seu horizonte de projeto, né, ou do período admitido, tá? Então, assim, pode ser feita uma estimativa do consumo de água na época considerada, né? Se a gente souber a população que estará vivendo lá no futuro, a gente tem condições de estimar a quantidade de água baseado nos costumes de consumo das pessoas, que é assunto para uma próxima videoaula, tá? Vamos chegar lá. Então, diversos são os métodos aplicáveis para estudo de crescimento populacional, tá? Todos eles, basicamente, são baseados em dados do passado, tá? E dessa forma a gente tenta prever o futuro, tá? Coisa que é bem difícil, né? Então, vamos retomar um pouquinho o exemplo da nossa última aula. Então, por exemplo, aqui eu tenho os dados censitários do passado para Campo Grande, né, ano a ano, total de pessoas que viviam em Campo Grande a partir de 1991, eu peguei dados até 2004, tá certo? Então, como que a gente pode estimar uma população futura, né? Olhando esses dados aqui, seria simples, né? Eu falo o seguinte, bom, eu acho que isso aqui vai crescer mais ou menos assim, ó, da forma que eu estou desenhando. Isso aqui é uma forma de você estimar a população futura de Campo Grande. Mas isso que eu falei, repetindo, isso que eu falei aqui, ó, eu acho que a população vai crescer mais ou menos por aqui enquanto eu faço esse risco aqui. Como que você coloca isso num relatório profissional, técnico? Complicado, né? Ou eu digo o seguinte, bom, eu tracei essa reta aqui, só que é o seguinte, nem eu mesmo mais consigo repetir a mesma reta. Vejam, eu posso tentar traçar por cima, que eu não vou conseguir fazer ela ficar 100%, quase consegui, né? Mas tá bom, então. Então eu posso tentar fazer uma reta aqui, linha reta, né? Igual nós fizemos na videoaula passada. Legal, outra pessoa pode chegar aqui e falar assim, não, eu acho que essa sua reta está errada, é mais para baixo um pouquinho, tá? Então, na realidade, a gente precisa de uma metodologia, não é mesmo? Beleza. Vamos pegar o outro exemplo também que eu usei na aula passada. E quando eu tenho isso daqui? E quando eu tenho isso daqui de dados, né? Eu posso falar o seguinte, não, isso aqui cresceu assim... posso falar isso daqui, mais ou menos assim. Como que eu vou colocar isso aqui num relatório? Outra pessoa pode falar assim, não, essa população cresceu e vai crescer assim, né? Então, a gente precisa de uma metodologia, né? E nessa videoaula a gente vai ver exatamente isso, tá? Então, prever significa, isso aí é uma definição minha, tá? Prever significa encontrar um método matemático ou estatístico que represente os dados passados
e que consiga extrapolar esses dados, esses mesmos dados para o futuro, tá? Utilizando uma regra que seja compreensível e explicável, tá? Essa é a razão da gente usar algumas equações matemáticas ou estatística, para a gente poder conseguir explicar para quem nos contratou, para a sociedade, né, como que a gente chegou naqueles valores, né, matematicamente. Então, isso que a gente tem que fazer. Bom, isso aí é feito não porque é uma metodologia infalível, isso é meu ponto de vista, tá? Mas sim porque dessa forma as pessoas conseguem aceitar o absurdo da previsão do futuro, né? Então, você tentar prever o futuro é um absurdo, né? Vamos usar de exemplo o que a gente está vivenciando atualmente com essa pandemia aí de coronavírus. Quem é que imaginou que a falta de clientes estaria preocupando a economia mundial, além das questões de saúde? Quem algum dia imaginou que todos os hospitais do mundo poderiam ser demandados ao mesmo tempo, né? Então, na realidade, é um absurdo a gente fazer essa previsão para o futuro. Mas, se você usa um método matemático estatístico, as pessoas se sentem mais confortáveis em aceitar isso daí. Essa é a minha opinião, tá? Então, a gente usa, os engenheiros, né, usaram e continuam e provavelmente continuarão usando essas técnicas aí de extrapolação matemática, tá? Por que eu não posso fazer o risco lá com o meu dedo lá e falar mais ou menos por aqui? Porque aí eu não consigo replicar e poder explicar, né, matematicamente, tá? Adiante, adiante. Então, e por que a gente aceita esse erro, entre aspas? Falando em sistema de abastecimento de água. Por que a gente aceita esse erro? Porque não vemos as consequências, né? E essas consequências elas vão acontecer no futuro e essas consequências não são danosas. Do que raios eu estou falando? Vamos voltar um pouquinho na apresentação. Quando eu erro a minha estimativa, aqui vamos pegar isso aqui. Quando eu erro, eu estou dizendo quando eu erro e todos erram, né? A minha previsão populacional, então, por exemplo, vejam, se eu faço, não importa na realidade se eu faço uma previsão populacional aqui ou se eu faço uma previsão populacional para cá. Hoje não importa. Por quê? Porque vejam, eu digo que, por exemplo, se eu estivesse lá em 2009 projetando para hoje, 2020, né? Se eu tivesse feito o meu projeto para uma população de quase 16 mil habitantes, tá? E a gente tivesse hoje 20 mil habitantes lá em 2020, qual seria o meu erro, né? Dessas 4 mil pessoas a mais? Talvez o meu sistema ele ficasse sobrecarregado. Mas, vejam, se eu projetei, se eu fiz o meu projeto para essa linha de crescimento, tá? Com todas as minhas premissas, e a população acabou crescendo aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vejam, eu tinha previsto que o meu sistema funcionaria até 2020 com uma população aí de 16 mil e poucos habitantes. Só que a minha linha real foi essa daqui. Onde que eu tenho 16 mil e poucos habitantes? É aqui. Onde é aqui? Quando é aqui, né? Aqui é 2009. Então, eu exagerei bastante aqui, tá? Os erros não são assim. Mas qual seria o meu erro? Falar assim, olha, meu sistema deveria funcionar até 2020, ele vai acabar funcionando até 2010. Cara, paciência, paciência. Se eu estava projetando lá em 1996, 1999, por exemplo, quem vai me acusar ou vai me culpar de as pessoas não terem vindo para essa região nessa proporção aqui e elas terem vindo
para essa região nessa proporção aqui. Então, a gente acaba não sentindo esse erro, tá? Mas o importante é você fazer um cálculo da melhor maneira possível que você consiga defender, tá? Então, vamos adiante. Então, a gente aceita esse erro, cara, porque todo projetista vai errar. Não tem jeito, tá? Ali no meu exemplo, acabei exagerando bastante. O erro não é tudo isso que a gente erra. Porque não vemos essas consequências. Então você vai colocar o seu sistema, vejam, hoje você tem 1000 pessoas vivendo na sua área de projeto. Seu projeto prevê que para daqui 10 anos vão ter 2000 pessoas. Cara, você projetou para 2000 pessoas e hoje tem 1000. Amanhã vai ter 1000 e 1000. Depois de amanhã, depois de um ano, 1010, 1100, 1200. Os problemas operacionais, os entupimentos das redes, as falhas, desgaste dos equipamentos vão acontecer muito antes do que esse seu horizonte de projeto, tá? Então, esses erros de cálculo aí, de estimativa de população e vazão, dificilmente vai afetar o seu projeto, tá? O que pode acontecer na pior das hipóteses, o seu projeto é ter uma vida útil um pouco menor. Mas, para a companhia de saneamento, tanto melhor, né? Que eles estão faturando muito mais em menos tempo, tá? Ninguém vai te crucificar por isso, tá? E todos vão errar nesse sentido. Errar entre aspas, né? Tá? Então, faça uma previsão que você possa justificar. Então, vamos lá. Previsão da população. Na elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água, essas vazões utilizadas nos dimensionamentos, de onde que vem? Vem das necessidades, né? Das demandas da população que você vai ter que atender lá no futuro, que você vai estimar quantas pessoas tem lá no futuro, tá? Esses usos da água aí, essas demandas, elas podem ser doméstica, comercial, industrial, tá? Vamos ver como que a gente quantifica. Basicamente, eu vou mostrar algumas metodologias de dinâmica temporal, tá? Alguns métodos matemáticos. No livro do Milton Tsuchiya, que eu já citei antes, tem alguns outros métodos, inclusive esses aqui, tá? Então, vamos aos nossos alguns exemplos aqui, tá? Na próxima videoaula, eu vou fazer esses cálculos aqui no Excel, tá? Então, método da projeção aritmética. Esse método aproxima a curva de crescimento populacional em relação ao tempo, tá? Uma equação linear, equação de uma reta, tá? Normalmente ascendente. Você não projeta, não faz o seu projeto para um declínio populacional. Você sempre faz para um acréscimo populacional, tá? E eu já fiz projeto em casos em que a população estava decrescendo, era uma cidade muito pequena e ano a ano ela estava decrescendo. Aí nesse caso, ou você faz o projeto para saturação populacional, ou você faz o projeto para a população atual. Isso quem vai decidir quem te contratou, tá? Você expõe o problema e quem te contratou decide. Então, a gente tem essa equação aqui, que é basicamente a equação de uma reta, e a gente tem que encontrar daí os parâmetros dessa equação aqui, tá? Ela é fácil. Então, o que a gente tem aqui? A população que eu desejo descobrir, que é a população no ano futuro, tá? É igual à população do primeiro dado que eu tenho, população no ano, por exemplo, anterior, tá? Mais um acréscimo, tá? E esse acréscimo é dado por um coeficiente K, que é uma constante de crescimento populacional, ou seja, esse lugar cresce tantas pessoas por ano, tá? Multiplicado pelo quê? Pelo espaço de tempo, tá? Então, o tempo futuro menos o tempo anterior. Então, se eu tenho um K que cresce 10 pessoas por ano, no ano que vem, 10 pessoas por ano mais 1 menos 0, né, no ano que vem, eu tenho 10 pessoas a mais do que eu tinha hoje, tá? Então, essa é a equação, tá? E como fica isso num gráfico? Deixa eu fechar isso aqui. Então, eu tenho aqui um exemplo, tá? Dessa regressão. Então, eu tenho aqui uma população, essa equação aqui representa essa linha reta aqui, ó, tá? O que vocês precisam entender agora é isso daí. Então, eu tenho aqui o meu eixo Y,
que seria o PI, e eu tenho meio eixo X, que é o meu tempo, tá? Os meus tempos, tá bom? Então, o que eu preciso fazer é o seguinte, se eu quero saber a população aqui, eu pego esse valor, menos esse valor, divido por esse tempo aqui, e isso é meu K, tá? Que está aqui. Então, essa população cresce 201 habitantes por ano. E aí eu pego 201 habitantes por ano e propago para o futuro. Então, se eu quero saber aqui, eu pego esse valor aqui, que é o TI, menos esse valor de antes aqui, que é o TI menos 1, multiplicado pelo K, que veio dessa região aqui, mais o que? Se eu quero saber a população aqui, eu calculei quanto ela cresceu daqui até aqui. Eu somo o quê? Essa daqui, população aqui, que é o P menos 1. Tá? Ficou claro? Ok, então vamos nessa. Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, né? Outra metodologia. É a mesma metodologia, só que é feita com o Excel, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, isso aqui é uma equação, tá? Que também representa essa linha reta. Isso aqui eu vou fazer lá no Excel, tá? Na próxima videoaula. Vamos adiante. Método da projeção geométrica. Esse método aproxima a curva de crescimento populacional em relação ao tempo a uma equação de crescimento geométrico. Tá? Toda a teoria, a dedução dessa equação aqui vocês encontram lá no livro do Tsuchiya. Eu não vou entrar nesse mérito de dedução, apenas nós vamos aplicar. Tá? Então eu tenho aqui o logaritmo neperiano, né, de uma população inicial, é parecida com aquela primeira, tá? Só que ela vai fazer um gráfico um pouco mais curvado, assim, tá? Então eu também tenho um K, que é o ln da diferença populacional, dividido pela diferença temporal, eu vou ter esse valor aqui entrando aqui, tá? No K. E aqui eu multiplico esse K pela diferença temporal, igual eu expliquei anteriormente. Aqui eu tenho a população inicial, né? Logaritmo, e eu tenho aqui a população que eu desejo descobrir, tá? Graficamente, isso fica assim. Nesse caso aqui, desse exemplo com 4 dados aqui, fica quase uma reta, né? Então, essa é a equação resultante. A gente consegue fazer isso aqui também pelo Excel, tá? A gente tem um outro método que é fácil de aplicar no Excel também, que é a projeção exponencial. Esse método aproxima a curva de crescimento populacional em relação ao tempo à equação exponencial, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo já aplicado, que resulta numa curva assim, mais ascendente, tá? Exponencial, tá? Método da projeção logarítmica, tá? É uma outra variação desses métodos aí também, tá? Aqui eu já tenho ela aplicada também, ficou quase igual a uma reta, tá? E da projeção polinomial, a gente, nesse caso, usa a projeção polinomial aí de segundo grau. Terceiro grau já fica uma forçação de barra muito grande, quarto, quinto grau piorou, né? Quanto maior a quantidade de termos aqui, ó, aqui elevado ao quadrado, aqui elevado à primeira, aqui elevado a nada. Então, uma de terceiro grau, eu teria tudo isso daqui afastado para cá, e aqui eu teria mais uma bagaceira de número aqui, TI elevado ao cubo, tá? Mas aí começa a ficar uma forçação de barra muito grande, né? A gente vai ver esses exemplos também. A gente tem que tomar cuidado que nesse caso aqui, esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, esse ponto aqui, ele puxou a equação para baixo. Obviamente, essa metodologia estaria descartada, né? Você não vai pegar fazer o seu projeto lá para uma população aqui, né? E matematicamente essa parada aqui ela entra lá para o negativo, né? Então descarta-se isso daqui, né? Bom, então aqui a gente tem uma tabela resumo de todas as metodologias que nós usamos ali que eu apresentei para vocês.
E num relatório, cara, o engenheiro, o projetista, ele vai calcular todas as metodologias que forem possíveis, tá? É importante que vocês entendam que o projetista, ele não pode ter preguiça de calcular, porque a preguiça dele vai custar muita grana na obra, tá? Então é muito barato você calcular tudo que você puder para depois tomar a decisão do que você negligenciar alguma conta, algum dimensionamento por preguiça, né? Isso é muito comum os alunos falarem: ah, professor, dá muito trabalho. Amigão, o trabalho do engenheiro é trabalho, tá? Então vocês sempre que tem uma metodologia, vocês aplicam ela e depois a sua mente de projetista toma a decisão e justifica. Por quê? Porque se você deixa de aplicar uma metodologia, às vezes você deixa de otimizar a obra e isso na obra pode custar milhões, né? Às vezes 1, 2, 3 horas, 1, 2, 3, 4 dias do seu trabalho pode economizar milhões numa obra. E isso faz toda a diferença na reputação do engenheiro, tá bom? E nós somos contratados pela reputação que a gente tem, tá? Pela reputação que a gente tem. Ah, mas eu sou estudante. Amigão, a sua reputação começou a ser construída no seu primeiro dia de aula, tá? Quando você cola, seus amigos sabem que você colou. Quando você enrola o professor sabe que você enrolou. Quem vai te recomendar no seu trabalho, no seu emprego, é quem fala de você, tá? São seus colegas, são os professores, tá bom? Se você é um cara sacana, todo mundo sabe disso e todo mundo vai falar sobre isso, né? E eu fugi do assunto da aula aqui, vamos voltar? Então é o seguinte, você calcula tudo e depois você escolhe e justifica, tá? Nesse caso aqui, ó, é um exemplo de um relatório meu profissional, tá? Baseado nos resultados da aplicação dos modelos de regressão, a metodologia adotada foi a do modelo aritmético. E aqui é o seguinte, você é um engenheiro projetista, meu amigo. Nas universidades há uma confusão entre a área acadêmica de... Cadê minha mão? Aqui. A área acadêmica de artigo científico e a área de projeto, a vida prática e a vida real. Né? Quando você está na vida acadêmica, você não faz uma parada dessa aqui assim, né? Ah, baseado foi porque eu escolhi. Cara, eu escolhi porque eu achei o melhor e é isso, e pronto, acabou. Na sua vida profissional você faz isso, sabe por quê? Porque você assina uma RT. Amanhã, se o seu projeto der merda, se a sua obra cair, destruir, matar gente, você vai responder por isso, tá? Então, você assina a RT e você escreve, olha, é isso que eu penso, essa é a minha decisão, e você assume a sua decisão, sacou? Quando você está na vida acadêmica, não. Segundo fulano de tal, 1999, não sei do que, não sei das quantas, estatisticamente, com desvio padrão, é isso, tá? É um pouco diferente. Então, na nossa próxima videoaula, eu vou fazer esses exercícios no Excel. E tem, para quem é zero no Excel, eu também tenho uma videoaula que é sobre Excel, né? Que é o Excel do zero ao meia boca, né? Aí passando por gráficos e até o solver. Basicamente, eu vou fazer um resumo de tudo aquilo que eu preciso que meus alunos entendam mais ou menos de Excel para as minhas aulas, tá? Então vale a pena assistir esse vídeo, também está na descrição desse vídeo aqui. Falou? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Fui!